nosso... Esse momento, a gente quer ouvir vocês, primeiramente, né? E está chegando ali, sobre tanto o que foi exposto, se algo ficou claro. Também sinta-se à vontade para a gente ouvir, compartilhar experiências do trabalho que é feito em cada casa. Eu sei que a maioria trabalha em alguma atividade na casa espírita. O foco realmente é a mediunidade. A ideia desse momento que nós fizemos, quando eu falei que no momento eu sou coordenador do Estudo Livre dos Médiuns e coordeno a reunião de uma sessão. Nosso companheiro Pedro, que não pôde vir hoje por motivo de saúde, ele é o coordenador da reunião de desenvolvimento. Ou seja, está tudo junto, né? Está tudo junto no mesmo barco, é a mesma equipe trabalhando junto, né? Isso desde a volta da pandemia. E aí, o que é que eu sugeri? Então, vamos trazer o pessoal. Todos eles participam da mediúnica, seja da desenvolvimento, seja da associação. No momento, Simone e Igor estão na reunião de desenvolvimento. Eric e o Hélio estão já trabalhando na nossa reunião de desobsessão e continuam colaborando na reunião de desenvolvimento mediúnico. E muitas coisas que eles têm passado, que falaram aqui, é fruto da experiência vivida na reunião. Porque vocês vão me convir que teoria é uma coisa, né? Teoria é muito bonita ali, assim, leia, é importante, principalmente o estudo dos médios. E a gente tem visto isso, né, o pessoal? A gente tem visto aqui nos estudos da quarta-feira, coisas que a gente diz assim, nossa, eu não lembro de ter passado por isso. Mas quando chegou lá, eu vou contar uma experiênciazinha rápida que aconteceu com todos eles. Eles vão confirmar isso aí. Convidados a participar do desenvolvimento mediúnico, todos eles, que ficavam aqui sentindo, vendo, percebendo, parecia antena parabólica. Aí vamos para o desenvolvimento. E inicialmente na assistência. Então, de 3 meses, não foi? 3 meses na assistência, que esse pessoal parecia 2 antenas parabólicas. Vendo, sentindo, e aí, não é para dar passividade nesse momento, é para observar. E o tempo foi passando e Pedro chegou, que é o coordenador, e disse, Cláudio, está na hora da gente colocar o pessoal à mesa. Ótimo, vamos colocá-los à mesa, avisar com antecedência. E eu pensei que não ia dar conta de tanto espírito se comunicando. Porque se na assistência esse pessoal estava sentindo o vento tocando, né? Parecia aquela música de cabeça um joelho de pé, tanta coisa. E aí, primeira reunião, nada. Eu olhei para eles, ué, cadê gente? Segunda, terceira, demorou, gente. Demorou para eles começarem. E aí a turma me disse, não, é porque a gente ficou meio travado, né? Então vejam que teoria é uma coisa, prática é outra. Parece que quando sentiram assim, agora a gente tem uma responsabilidade maior, bateu alguma coisa. Hoje não. Hoje é o contrário, né? A gente tem que ser, opa, calma, segura, não, agora não. Então assim, a experiência vivida na prática mediúnica, está aqui uma pessoa que, a primeira pessoa que eu conheci no Centro Espírita, Licinha, eu cheguei com 16 anos, ela foi a primeira pessoa que me atendeu. Ela e Dona Lourdes, que era médium, Dona Lourdes. Foi a primeira médium que eu tive contato. Isso nos anos 80 para cá. Quanta diferença, quanta coisa. Nos anos 80, gente, dos anos 90 para trás, havia uma preocupação das casas espíritas em formar médios. Acho que foi o Igor que falou, né? Formar médios. E se lembra que a gente não tinha nem juventude. A gente começou com juventude. Hoje essa preocupação do estudo, como foi colocado, Kardec e Divaldo, tem um livro que está até ali, que é Diretrizes de Segurança, Divaldo de Raul Teixeira, ele diz assim, você não dá a uma pessoa, não bota ela dentro de um laboratório de química sem ela ter base nenhuma. Porque senão ela vai causar um acidente. Então fica aí, o pessoal está à disposição de vocês para a gente trocar ideias e eu queria passar para vocês. Fiquem à vontade, né, para expor seus pontos, eventual pergunta que queiram fazer, e a turma vamos fazer essa roda que como a gente faz, essa roda de conversa toda quarta-feira. E sempre agradecendo a presença de vocês, tá? Aqui é a Nichinha. Teve a importância também, não, eu até pulei, mas que a evangelização infantil, né, que a gente tem que colocar isso.
trazer essa consciência para Sim. os pais. E assim, a evangelização infantil traz para a gente, para a criança, já até Olga, né? Falou assim, não, eu fui para Recife, eu já fui com uma boa bagagem, mas lá eu tive que estudar. Né? Então, assim, veja a importância da evangelização, quando você já de criança, você já tem o estudo, né? O aprendizado já de criança. Então é muito importante. A gente teve uma visita esses dias aqui com uma amiga minha, que está entrando agora, a filha dela está nesse processo, está convendo muito, está, mamãe, eu estou vendo ali fulaninho, tá assim, 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 e ela não sabendo como fazer, então ela veio até para uma reunião para ver como era o trabalho e disse, não, eu vou começar a trazer ela na quinta-feira para a evangelização infantil. Né? Então tem essa importância também. Eu vim aqui na evangelização, eu fui com outro notebook, fui dar uma aula e fui passar um vídeo. Mas o notebook deu algum problema, quando eu botava o vídeo ele saía, como se alguém estivesse pegando e estivesse rolando a tela, a página na internet. Aí a criançada, aí eu disse, eita gente, nem vai dar para passar o vídeo, está travando alguma coisa. Aí eles, não, isso deve ser os espíritos passando. Eu disse, não gente, calma, não tem espírito aqui, é o notebook com defeitos. Não tio, são os espíritos. Tá bom, fechou o notebook, vamos fazer a aula de outro jeito. Agora é com vocês, gente, fica à vontade. Assim, um detalhe, ele não lê pensamento. Não lê não. Ainda não, né? Tem algo que vocês tenham alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Depois pode. Eu acho que eu fiquei com alguma dúvida, só não sei como perguntar disso. Falando que Dê a primeira palavra que as outras vêm. As pessoas, porque ele disse, né? Quando tem uma sessão espírita, o morto pode falar, essa pessoa escuta. Sabe porque foi que você disse que segundo que morreu, né? A que matou ele. Foi Deus que mandou, porque quando alguém morre, né, era a hora dele, deve ser o quê, né? Foi o Everton que falou a questão de que às vezes eles vêm com esse discurso que morreu, foi assassinado a mão de Jesus. Isso. As comunicações, elas são atemporais para a gente. Pode ser um espírito que tenha, né, uma pessoa que desencarnou há pouco tempo, como também uma pessoa que desencarnou à época de Jesus Cristo. E muitos foram perseguidos pelo cristianismo. Então muitos foram mortos devido a ser cristãos, a seguir Jesus. Mas eles não foram mortos amando de Jesus, foram mortos pela cobiça, egoísmo e orgulho do homem. Só que para eles foi amando de Cristo. E aí o médium, porque todos na sala mediúnica são médiums. Ele é passista, mas ele é médium. Ele é esclarecedor, mas ele é médium. Tem que ter o feeling de saber trabalhar e explicar para aquele espírito quem é Jesus, quem foi o Cristo. E mostrar para ele, explicar para ele que ele foi morto, foi assassinado pelo orgulho dos homens e não por Cristo. Muitos deles nem conheceram Jesus Cristo, desencarnaram antes dele. E aí cabe ao esclarecedor ter a percepção, discernimento, e ao médium de ajudar o esclarecedor, para que o esclarecedor tenha esse feeling de saber trabalhar com aquele espírito sofredor. Exemplo, quando tem a comunicação de uma zoantropia, o médium ele tem que passar as percepções de uma forma que o esclarecedor possa entender e saber trabalhar naquele momento. Entendeu? Uma zootropia é um espírito que ele está com um pensamento que é um animal. Hipnotizado. Ele está hipnotizado naquele sentido que ele é um animal. Aí o médium Tem que passar as saber percepções para o esclarecedor, para naquele momento o esclarecedor ser intermédio, para que ele tire essa cristalização que ele não é aquele animal.
Ele é um espírito. Vocês podem ver um exemplo disso no livro Libertação de André Luiz, onde lá na região dos Trevosas, os obsessores eles formaram uma espécie de tribunal, tá, no livro Libertação. Um tribunal mesmo, entendeu? Com toda aquela pompa e circunstância de tribunal. E tem uma mulher, André Luiz observando, que ela desencarnada, qual era o crime que ela cometeu, gente? Ela era prostituta, e não, das vezes que ela engravidava, isso ia prejudicar a atividade dela. O que é que ela fazia quando a criança nascia? Então ela matou todos os filhos ao nascer. O que é que o obsessor faz com ela? Ele aponta o dedo para ela assim, quem tiver a oportunidade de pesquisa, né, gente, no YouTube, assim, nos casos de hipnoterapia, de hipnose, show de hipnose. Você pega o cidadão, dá uma cebola dizendo que é uma maçã, ele como se fosse uma maçã. E ele começa a apontar para ela e diz assim, só uma loba mata seus filhotes. Então você é uma loba, você é uma loba. Ele faz um processo de hipnose. E ela começa a absorver, porque você sabe que uma pessoa só se hipnotiza se deixar, né? Ela deixou, e André Luiz fica chocado quando vê a mulher assumir uma forma de um animal. Veja que coisa impressionante. Se um médium vê essa mulher, ou um médium vê esse espírito na rua, vai dizer o quê? Eu vi um lobisomem. É sério, eu vi um lobisomem. Porque vai ver uma espécie de um, vamos dizer assim, um humanoide andando de quatro, uivando como se fosse. E se essa criatura obsidia alguém? Vocês lembram do rei Nabucodonosor? Lá no Antigo Testamento? Passou não lembro quanto tempo, feito um animal, comendo grama e que teria sido um castigo divino. Então por isso acontece, isso que eles falaram são as comunicações mais dolorosas que a gente recebe. Até porque tem no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda, ele narrando os casos de licantropia, quando ela pensa que é um lobo, né? E a zoantropia, quando pensa que é um animal. Deixando claro, gente, não é comunicação de animal, né? Piu, né? Piu. Então, assim, é como ele colocou mesmo. O médium passa isso. E imagina o médium inexperiente. Ô, Cláudio, né, quer dizer que nesse momento o médium está se sentindo um animal, né? Sentindo-se um animal. É tão forte a situação que ele tenta. Já tivemos situação dele rosnar, querer morder. Hermínio, um processo que eles fizeram na reunião, durou assim um mês. O espírito não sabia beber água, porque as mãos eram assim, e quando ele oferecia água, ele bebia como um animal, né? Então, muito grave. Então, assim, são espíritos que cometeram graves crimes, né? E aí, que foi muito falado aqui, né? A sintonia. Lembra do videozinho, né? Ali a sintonia. E aí não vai ter a robotização do médium, né? Ele vai estar lá. Agora eu sou um animal. Então ele vai estar com todas aquelas percepções que ele está tendo naquele momento. Nas nossas experiências aqui, né, do dia a dia, Só fale mais alto. prática mediúnica, a gente percebe que o médium, que não o médium, que é a entidade que está lá, com o médium, ela tenta morder as pessoas. E ele faz mesmo um gesto de abrir a boca para querer morder naquela pessoa que está ali, né, do seu lado tentando ajudá-la. Doutrinador. E isso, doutrinador. Querer morder, querer arranhá-lo. A gente vivencia isso aqui. E que de fato é uma situação muito delicada. E o processo é lento, né? De mãos, isso, a feição do rosto é algo muito delicado. O processo é lento até a gente conseguir com que ele identifique que ele é um ser humano. Então, é um processo que a gente não tem pressa, não fica assim, termina logo aí porque a reunião pode acabar e a gente entrar no processo. Não, é um processo lento. Onde a gente faz todo esse trabalho de que ele retome a se identificar, olhar as mãos, tocar no rosto mesmo, para sentir, né, sentir que está com o rosto também, que é o do médium, né? E não raras às vezes termina chorando e agradecendo a Deus e pedindo perdão por todos os crimes que cometeu.
Teu nome é? Geraldo. Geraldo. Lembrar também que tem alguns médicos que são ostensivos que não sabem o que é a doutrina, né? E que recebem isso. Tenho experiência em casa, quando eu era criança, bem jovem. Meu primo, ele tinha casos até de possessão, às vezes. E um dos que você falou isso aí, e quando eu lembro demais, a gente criança, quando ele bebia muito, ele tinha esse do uivar, de querer ir pro curral, ficar correndo no curral de boi. Eu lembro demais, criança. E aí a gente é doido, né? É doido, né? Mas assim, na época, eu lembrava que o pessoal falava, minha casa ninguém é espírita, família ninguém é espírita. Eu que sempre procuro espiritismo por conta própria. Aí eu lembro que ele ia pro curral e começava a uivar e rinchar com um cavalo. E começava todo mundo, até que levava ela acho que numa médium lá, começava a rezar para poder fazer isso. Eu lembro que isso durou assim um ano, 2 anos, até ele tomar consciência e ir procurar e começar a estudar para poder ter esse domínio da obsessão. Tá entendendo? Aí quando ele trabalhou isso, começou a investigar, por isso que é importante, a ostensividade de vários médios que não entendem. É onde é que às vezes leva a loucura para ser internado. Alguns. Quem tem orientação de algum conhecido que leve e a pessoa queira, faz por onde que eu te ajudarei, né? Se a pessoa não quiser também estudar, então ela vai ficar sendo auxiliada ali, ó. Anos e ninguém sabe qual vai ser o destino dela. Se vai ser um manicômio ou até o próprio suicídio arrancar os olhos, como citaram aí. Tá entendendo? Ninguém sabe. Nesse caso do meu primo, hoje ele é bem casado, tudo, nunca teve mais nada, porque ele procurou e saiu, conseguiu controlar. E o alcoolismo ele é predisponente forte para transe mediúnico. Por isso que o médium deve estudar, tem a obrigatoriedade de estudar. Porque imagina vocês numa sessão mediúnica, o médium for uma pessoa, vamos dizer assim, deseducada, ela vai bater na mesa, Vai morder. vai dar murro, vai machucar outra pessoa, falar palavrão. O espírito que... Não. O espírito, sim. Mas tudo que faz é o médico. Se ele não pegar e fizer aquele filtro, ele não é um médium apto a estar numa sessão mediúnica. Ele deve ter sim a educação mediúnica para poder estar trabalhando ali. Quando existem esses espíritos que precisam de muito trabalho, eles têm permissão para vir várias sessões para poder ser doutrinados? Várias. Ele continua vindo. É o que vem ocorrendo, né? Eu vou contar, eu vou entregar o ouro, viu? Aí nesse caso, a espiritualidade, ela precisa de permissão para poder ter essa ajuda ou não? A entidade chega... Na verdade, a espiritualidade é quem já traz, né? Vocês lembram que o Elton falou aqui? Sim. Que identificou, que às vezes aconteceu de na reunião identificar o espírito pelo jeito que foi ele estava no esclarecimento, estava fazendo esclarecimento, aí o médium entrou num transe, um espírito muito, meio irônico, eu ia dizer gaiato, né gente, mas vou usar o para ficar bonitinho. Aí o companheiro foi fazer o trabalho, ele começou com ironia, ele identificou na hora, pelo jeito de falar e disse, foi uma coisa interessante, vejam as intuições. Quando ele identificou, ele disse assim, você já veio aqui, assim. Desarmou ele, mas desarmou mesmo, porque ele me identificava. Aí o outro companheiro saiu, que é isso que você tem que fazer, ele assumiu e o espírito terminou revelando que já tinha vindo, terminou agradecendo. Então assim, isso que você está falando, esse já tinha vindo 2 vezes, não foi? 2 vezes. Já tivemos vários, já tivemos um que veio depois e disse, olha, eu sou aquele que veio assim, era no caso da zoantropia, eu vim agradecer. E há situações que eles nem se comunicam. É o chamado choque anímico, ele vem para sentir o médium, dá aquele impacto, desperta para vir no momento posterior. Vou dar uma sugestão a vocês, Memórias do Suicida. Leiam Memórias do Suicida. Aí nesse caso, os espíritos desencarnados, eles
quando estão lá no plano, eles necessitam e pedem para vir, para ser tratados, curados, orientados. Geralmente eles são trazidos, né? A maioria são São trazidos. trazidos. E tem aqueles ainda que são estudiosos, né, Cláudio? Muitos também vêm à comunicação e falam que estão aqui para estudar. Sim. Eles estão acompanhando também. Porque tá- Do mesmo jeito que nós temos o estudo aqui, eles têm o estudo no plano deles lá. Então muitos eles- estão ali estudando. Então às vezes tem o médium que tem a percepção mediúnica, que tem um espírito ali, fazendo anotação, observando. Já teve. E às vezes o próprio espírito que faz a comunicação, transmite a comunicação dizendo que está ali, observando a reunião, estudando, trazendo, e depois ele, quem sabe, volte a fazer a comunicação para trazer orientações também. Perfeito o vídeo que você colocou. Foi muito bem apropriado, porque a gente sabe que tem aqueles espíritos que estudam para o bem, Sim. mas tem muitos que estão doutrinados para fazer o mal. Você lembrou bem. Eu nunca... Hermínio conta que já pegou muitos. Hermínio Miranda, no livro de Autoclassificação, já pegou filósofo, cientista. São inteligentíssimos. Por exemplo, eu não tenho cultura. A cultura de uma criatura dessa. Eu não vou entrar no mesmo patamar de debate com ele. Entendeu? Eu não vou. Porque eu vou me perder. Eu nunca me debati com nenhum espírito desse. Todos os que eu trabalhei foram sofredores, perseguidores no máximo, revoltados. Que eu digo, é uma opinião minha, viu gente? Deixar bem claro isso. Eu já disse aos meninos. Eu prefiro mil vezes trabalhar com espíritos que chegam bravos, violentos, debatendo o que eu odeio, o que quero fazer, do que o gênio, inteligente, educadinho. Esse é o pior. Porque ele vai usar de subterfúgios. Teve uma vez que um fez assim, você é muito sabido, né? Ele disse, epa, cuidado, né? Cuidado porque aí tem... Eu li um livro que diz que André Luiz, aí eu pergunto se, né, realmente faz muito tempo que eu li esse livro, e André Luiz, depois do Nosso Lar, ele tem um livro missionário. Tem na sequência Os Mensageiros. Mensageiros. Os Mensageiros. Os Mensageiros, e o livro é extensivo, porque ele estuda toda aquela área para ele se identificar aonde ele quer trabalhar. Então Os é Mensageiros muito é isso mesmo. bonito para onde ele vai, e coincidentemente foi o que eu fiz. Eu peguei o livro Nosso Lar para ver os personagens, né? E peguei o livro Os Missionários. São os mesmos, o Anacleto, que está lá, que acompanha a trajetória dele, para ele saber o que é que ele quer. E os Mensageiros é uma lapada, né? Porque assim, o que é que diz os Mensageiros? Ele mostra o preparo de, olha aí, ó, dirigente de centro espírita, passista, médium, palestrante. E é um centro de mensageiros. É um negócio assim, 1 milhão de pessoas entrando direto. Aí André Luiz chegou todo. Então lá na Terra o negócio está bombando, né? Quantidade de gente que está reencarnando para ser dirigente, passista, médium, né, expositor em um seminário. Aí eles. A esmagadora maioria está fracassando. E existe também aqueles que teve o caso de um que André Luiz acompanhou e que ele próprio se perdeu, né? Ao descer a terra, ele se perde. Tem vários lá, né? Tem vários, não né? tem aquela força, aquela luz para combater o que ele veio propagar, né? Porque ele veio ajudar, quem veio ele ajudar, e ali mesmo que ele veio, ele se encontrou com um fim de bebidas, de drogas, enfim. E ali ele ficou novamente, para poder ser resgatado. Eu queria, você falou uma coisa, me permita, a gente escuta muito, como estão aqui, eles sabem disso. A gente, eu posso beber e ser médium? Pode. Você pode fazer o que quiser. Mas a gente sempre vai se lembrar, eu acho que o Roberto, como falou, foi Simone, a gente estava conversando sobre o Kardec, falando sobre os riscos. Não se coaduna um médium beber. Me perdoe. Não se coaduna o comportamento de um médium de tomar alcoólicos. Peraí, minha família se reuniu no almoço de fim de ano e comeu vinho. Problema nenhum. Estou falando daquela velha história da bebida de. Eu bebo socialmente.
Você falou de missionários. Aí você vai ver missionários, o médico que entrou, o cidadão não era médico, ele entrou na reunião mediúnica, na reunião de efeitos físicos. Ele não estava bêbado, gente, ele só tomou um aperitivo depois do almoço, aquela meiotinha que a gente chama, né? Que nem, acho que nem faz, você nem sente o cheiro. Quando ele entrou na reunião, deu um choque na reunião, e o que foi que houve? Não, o cidadão não bebeu. Aí isolaram ele achou a reunião chata, cansativa, reunião, quer mais ficar nessa reunião. Então, a recomendação é essa. Pode ter um livro, acho, não sei se é no próprio médico é a diretriz, que ele fala que no dia da reunião, evitar comidas pesadas, evitar álcool, nem pensar. Evitar fumo, discussões. O médico ele tem que manter essa responsabilidade no nível para ele chegar equilibrado na reunião. Então, assim, não é ele não é estrela, não, a lei principal, não, né? Ele vai ser. Nem ele é estrela, então ele é um meio. Para ele ter um meio, tem que ter um equilíbrio. Ele não pode deixar o corpo dele trabalhando com um tóxico, seja comida excessiva, uma buchada, como você falou, uma feijoada, não sei o que, então, nada. A gente deve evitar ter visitas Às vezes das reuniões. Isso, até visitas, essas coisas também. Tem que ter tudo isso. Eu estou lendo um livro agora de clarividência. E até café. E praticar exercício físico é fundamental para uma conexão boa. E evitar café. No dia da. Coisas que extenuam o corpo físico, né? Coisas que deixam o corpo físico extenuado, né? É interessante, né? Porque se você for assim, colocar o pé da letra, você não sente aquela estrela como muito se sente, né? Você não é esse estrelismo, não, né? Meditor. Né? Não é um meditor, igual muitos querem ser. E é por isso que também quando chega os mensageiros, a gente tem que levar um pato para cá. O mensageiro falhando desse tanto aqui. Eu estendo mais, sabe? Eu acho que não é só no dia da mediúnica. Lógico. Eu vou bem pro tradicionalismo e quem quiser que ache ruim. Mas nisso eu vou pro tradicional. É como diz aí, assim, que vocês estão mostrando. É a conduta. Minha conduta mediúnica, espírita, mesmo que eu não seja médico, não se resume a um dia da mediunidade. Claro que nesse dia a gente tem que ter mais cautela ainda. Mas é conduta, é atitude moral, é todo um comportamento. O espiritismo, a doutrina, jamais vai dizer não beba. Não tem livro nenhum. Mas cabe à nossa consciência sabermos o que o alto traz. Eu digo isso porque me entristece muito ver hoje muita gente querendo dar uma nova conotação ao espiritismo. E a gente sabe que o espiritismo ele é uma base única, se ensina não. E assim, sabe, essa permissividade de não, e traz a questão do álcool, traz a questão disso, daquilo, não. Não tem, jamais foi dito, não se bebe. Mas a gente quando conhece, aí está a questão do conhecimento, do estudo, afinco, o orar e vigiar. Você, na própria consciência, vai saber o que é que o álcool lhe traz. Porque assim, nada é proibido, mas também nem tudo lhe convém. Exatamente. Né? Também vem o ensinamento de Chico, né? Disciplina E disciplina de Emmanuel, né? Ele só pediu 3 coisas. É disciplina, É então eu não disciplina posso dia a aqui dia. dizer que vou beber um dia e nos outros não. E eu vou voltar a querer beber, isso é um vício, né? Assim, então não tem isso. Eu acho que também não é que a Olga está pregando que tem que ser santo, não. A gente está muito longe disso. Mas se a gente não dá os primeiros passos, e se a gente fica nessas permissividades como desculpinha para a gente não crescer, para a gente não. Espiritismo é renúncia, minha gente. Não tem para onde ir. E é por isso que muita gente escapa do espiritismo e não fica e só quer chegar na mediúnica para ser assistido e ir embora, porque não quer essa responsabilidade. É como Raul Teixeira diz, né? E ser espírita não é para qualquer um. É um ato de coragem. E aí eu falo até como psicóloga também. A terapia é um ato de coragem. Porque o espiritismo e a psicologia tem muito a ver nisso, é o autoconhecimento. E a gente não quer se autoconhecer. Dói, né? A gente gosta de se enganar, de auto-sabotar e de auto-se enganar. Mas quando a gente faz o processo
de autoconhecimento, a gente sabe que essas coisas não cabem. Não cabem, Eu vou né? passar aqui para a Érica, mas eu vou dizer uma coisa que vocês vão ficar chocados. Nós temos um atendimento fraterno aqui. Aí a companheira chegou para mim e disse: Cláudio, cidadão, aí nosso tratamento, nossa desobsessão, a distância é toda terça. A criatura, a mim não, perguntou à nossa companheira que fez o atendimento, que a gente orienta isso: ó, nesse dia não fume, não beba. Se fumar demais, dê uma reduzida, beber de jeito nenhum, a alimentação leva para. Eu não posso fazer o tratamento com uma dosinha de uísque, não. Aí me perdoe, se é comigo, eu experimento. Quando o senhor quiser se tratar, volte aqui. Porque você vai no médico, aí o médico diz: ó, seu fígado está acabado, tem que passar 6 meses sem beber. Ou ele passa, ou não passa. O médico não vai fazer milagre. Eu vou fazer duas. Aqui eu vou fazer duas colocações acerca do que o amigo aqui falou, né? Isso foi a semana passada, a semana retrasada. Eu cheguei em casa após sair do trabalho, isso numa noite de sessão mediúnica. Cheguei em casa, jantei bem. Eu não jantei para ficar, mas eu jantei bem. Minha esposa fez lá naquela comida com molhozinho e que ninguém é forte, né, para resistir naquele molhozinho. Eu comi bem. Eu tendo consciência que eu não podia comer feito um cavalo desgarrado. Essa consciência eu tive, mas eu comi bem. Eu vim para cá. Quando eu estou vindo pelo caminho que eu chego aqui, aquela comida que eu não fazia ideia começou a fermentar. Aí foi quando eu fiquei, aquele barrigão cheio, isso putefato, né? Naquele momento daquela reunião, praticamente eu como médium, eu não rendi praticamente nada. A turma estava aqui do meu lado, né, querendo uma sintonia comigo, mas eu não conseguia, né, sintonizar, né, com eles, porque eu estava com o corpo cheio, minha gente. Isso aí, né, que você falou, e isso é fato. E que eu aqui, eu dou a minha cara a tapa usando como exemplo do que você fez. Ou do que você falou. Você falou. Isso aqui, isso é verdade. A gente, quanto médium, a gente não pode chegar em casa e encher a pança como quem nunca viu comida na frente e vir para uma sessão mediúnica. Você não rende, o seu corpo trabalha para tentar digerir aquilo, enquanto a sintonia mental, aquilo que a gente estava conversando ali, é cortado. Seu corpo age como se fosse uma autopreservação. Ele quer dar conta daquilo que você fez por ele. Outro gancho, né, que eu quero pegar, né, que é isso aí, né, que você falou agora há pouco, aqui essas feiras, né, que é a nossa desobsessão. Quando chega a segunda-feira, eu começo sentindo os nossos irmãos né, sofredores, os carrancudozinhos que chegam também. Eu começo a sentir isso lá no trabalho. Eu tenho que me virar, né, nos 30, inventar alguma coisa para tirar essa sintonia. É que a gente volta aqui, um dos amigos falou aqui, que eu não me recordo, que eu disse isso aqui quarta-feira passada. A gente, enquanto médios, que a gente está desenvolvendo, e até mesmo os médios mais experientes, a gente não pode ter aquela vida que a gente levava antes da mediunidade, porque tudo é uma questão de sintonia. Aquilo que eu estava tentando explicar daquelas ondas, aquele hertz ali, né, da faixa curta, da faixa onda, a gente precisa dar conta daquilo. Aquela vida que a gente ia para festas, que a gente via conteúdos inapropriados pela juventude eufórica, a gente não pode mais lidar com aquele conteúdo enquanto a gente passa até por
consciência que a gente está sendo médio naquele momento, que a gente, né, sintoniza assim, ó, é muito rápido. Antigamente, para mim ter uma alteração, né, de humor, alguma coisa, de alguma, né, vivência negativa que eu tive, aquilo demorava. Hoje não. Hoje, né, qualquer mudança de pensamento, qualquer ato de ira, de revolta, eu sinto na hora a presença dos amigos. Aí o povo acha que a gente é bipolar. Não, ele, lá no trabalho, eu trabalho com ele. Aí o pessoal, ele passa, alguém viu ele falando sozinho, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós sabemos o quê? Mas isso que ele está trazendo é importantíssimo. Não somos médios só no dia da reunião. Exatamente. Não somos espíritas só no dia que a gente adentra o centro, não. É todo dia, minha É gente. todo dia, as 24 horas do dia. A gente dorme, a gente está ali na mercê de coisas, de situações, de aquela sintonia que não conseguiu de manhã, pega a gente de noite. E a gente. O cuidado está aí, né? O cuidado está aí, porque assim, o caso que eu citei da nossa irmã que chegou com a dor na coluna. Por exemplo, você é um exemplo que aconteceu com ela depois. Ela chegou e disse, Cláudio, eu hoje tive um problema de saúde, fui ao médico, no posto de saúde, ele aplicou a medicação e me disse assim, daqui a tantas horas você não vai aguentar, vai dormir. Aí ela veio falar comigo e disse, não, você vai tomar uma medicação que vai lhe causar sono, vá para casa dormir. Não adianta você vir para cá. Ela foi para casa e disse, olha, eu cheguei em casa, já cheguei apagando, dormi. Vejam que são coisas diferentes. Né? O pessoal aqui passa eles são médios, todos os quadros são médios, ostensivos. E na reunião, muitas vezes aqui antes, está começando a reunião, a gente percebe e ele diz, ó, lá, né? Oi? Se segurando. Aqui no salão, no estudo. Às vezes até fazendo a exposição, aí daqui a pouco eu estava fazendo o estudo e eram passando aqui por trás assim. E aí, pode agora? Não, calma. Mas vocês atendem só espírita, atendem pessoas também. Só Na sessão mediúnica. Não, a reunião mediúnica ela é só para a comunicação dos espíritos. Né? As pessoas que chegam ao centro pedindo para querer um tratamento, aí vem, por exemplo, na segunda-feira, na quinta-feira, fazer aquela entrevista com o pessoal que faz o atendimento. E aí depende, porque nem tudo é mediunidade, né, gente? Nem tudo é obsessão. Né? Eu vou citar casos aqui porque posso, sem fugir a época. Por exemplo, a pessoa chegar aqui no centro espírita querendo saber por que é que não passa no concurso. Aí eu disse, eu já fiz vários, só passei em alguns e depois só passei em um. Então, é culpa do obsessor? Ah, por que é que eu não caso? Sério? Por que é que eu não caso? Por que eu não tenho filho? Você é médico, diga a minha vida futura. Sim, quando você essa é bom, médico. essa foi contra Você é isso, a Simone. sua, Contra isso, Simone. Chegou uma pessoa e disse assim, você é médico, né? Eu olhei pra cara dela, não tô entendendo essa pergunta. Aí ela disse, não, porque você tá aqui na quarta-feira, então você é médico. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. Me diga a minha vida futura dessa amiga. Me desculpa, porque eu não sei nem a minha. Imagina a tua, Não sou cigana. né? E assim, ela ficou meio que enraivada com a minha resposta, né? Porque ela queria ser Queria enganada. que ela dissesse. De fato, ela queria ser enganada. Porque se eu chegasse, não, mulher, olha, tem calma, você tá aqui, vamos conversar. Eu iria enganar ela facilmente. Porque era o que ela queria. Mas Porque o muita motivo gente- para estudar mais ainda para saber. Justamente. O curioso ele sempre pergunta, se você disser que é Ela espírita, chamou pro o curioso sai Eu chamei perguntando, ela pra né? estudo, eu disse, olha, No hospital todo mundo, doutor, fica perguntando as coisas. Tudo isso aí, pergunta. Mas e quem bota carta, quem faz tarô, aquelas. Não, eu vejo propaganda, eu escuto propaganda na rádio, não se diz espírita, né? É. Então as pessoas confundem. Aqui, eu venho às quarta-feiras estudar. Não, eu quero estudar, eu só quero saber o meu futuro. Não, E mas ela- acho que quem trabalha com quem trabalha com essa parte cigana, tarô, Sim. são dizem, né? Cada tipo de espiritismo Não, tem uns não. que falam a verdade e Não, uns que falam a não é mentira, tipo de né? espiritismo, não existe tipo de Assim, espiritismo. as pessoas que trabalham com essa área da espiritualidade dos ciganos, eles dizem que são 7 dias para mudar as energias. Aí as pessoas pensam que existe, que todo mundo é espírito É. igual. E ainda tem Aí gente na que ajuda, realidade né? vai procurar
para outro lugar, aí o que tá mais se vendo aí é o povo vivendo disso, extorquindo as É porque vai pessoas pro e princípio, né? não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade. Olha, você falando isso, a gente teve uma época que a gente tirou. Nós tínhamos no site de Joana um atendimento virtual. Tiramos porque estava começando a encher demais e assim, às vezes a gente notou o seguinte. Eu lembro de um cidadão que ele se inscreveu aqui e ele foi bem honesto. Eu já botei meu nome aqui, aí no Joana de Anjos, o cara lá de outro estado, botei lá em São Paulo, Amazonas, Oiapoque, Chuí. Aí para ele, está tentando atirar para todo lado. Aí disse, olha, escolha uma instituição. Disse, não, mas é porque eu quero ver qual vai dar certo. Não, sinto muito, a gente não vai fazer. E teve um que mandou uma mensagem assim. Eu tenho salvo se quiserem ver depois. Estou me separando. Quero me separar da minha mulher. Queria ajuda espiritual para isso. Aí eu respondi, prezado irmão, isso foge da alçada do espiritismo. Você tem dois caminhos. Procura um advogado, caso queira fazer um divórcio. Ou segundo, você e sua esposa procuram um conselheiro matrimonial. Mas é nesse nível a pessoa chegar no centro espírita pedindo para os espíritos ajudarem no divórcio dele. Além de que veio o imediatismo, né? O imediatismo. Eu estou com andar aqui, mas eu quero sair daqui boa, viu? E aí não dá. Volta ao vídeo, né? Da mulher que é média de todo tipo e não quer estudar. Porque assim, para eles entenderem, ninguém quer ler o evangelho, né? O evangelho. Estudar dá trabalho. Ninguém quer estudar, dá trabalho. Aí, ninguém quer estudar para entender. Você quer estudar dá trabalho. As pessoas querem a cura, as pessoas querem o imediato. É difícil, As pessoas querem o... Pronto, você falou isso. A pessoa uma pessoa ligou para mim e disse assim, eu sou diretor da casa, eu sou um dos diretores. Aí ela fez, eu quero falar com a presidente da casa, no e-mail. Aí eu, boa tarde, eu sou um dos diretores da casa, em que posso ajudar? Não, porque eu estou passando por um problema sério e preciso de um tratamento. Disse, meu Deus, deve ser grave, né? A pessoa desse jeito, é isso. Enfim, encurtando a história, eu marquei uma reunião online com essa pessoa. Marquei, entrei, diga senhora, meu nome é Cláudio, eu sou diretor da casa, assim. Não, é que eu já fiz um tratamento há muitos anos, eu quero fazer de novo. E qual o motivo? Eu até imagino uma coisa. Não, é porque eu estou sentindo umas coisas. Beleza, expliquei como era. Terça-feira a gente começa. E aqui a gente tem uma regra assim, mais ou menos 4 semanas. 4 assim, depois a gente faz uma revisãozinha, né? Quando foi na semana seguinte, terça, quinta e meio, preciso falar com a presidente do centro. Aí eu, bom dia senhora, sou eu, Cláudio, que falou com a senhora online e tal, dia assim. É porque não funcionou. Aí eu fiquei, não funcionou o quê? O tratamento. Aí a senhora, me perdoe. A senhora fez um tratamento no primeiro dia. 95% do tratamento depende da pessoa. Quantas pessoas chegam no centro espírita, né, gente? Ah, porque eu quero que tire meu obsessor. Mas tem obsessão. Às vezes não tem obsessor, que é você mesmo, somatizando problemas. E às vezes tem um obsessor, mas ele veio por quê? Lembra eu não sei quem é que falou daquela história, né? Quando você está com uma ferida com moscas, voando sobre a ferida, você não lembra quem é que fala isso. Tem gente que passa o dia todo espantando a mosca, né? Para afastar a mosca, faça o quê? Mas não cuida da ferida. Não cuida da ferida. Aí não, eu tô Não cheio de adianta mosca de aqui. nada, né? Entendeu, gente? Pessoal, eita, o tempo acabou. Alguém quer falar alguma coisinha? Eu quero falar só uma coisa rápida. Essa questão aí que as pessoas não estudam, não procuram saber e não sabem diferenciar, né? Aí ele fala na lei que o pessoal às vezes diz, sai espírita, vai me dizer alguma coisa aí. Uma colega chegou para mim há uns 5 anos atrás, está frequentando uma casa espírita? É. Aí ela disse, olha, depois eu fui lá de novo, era manicure, né? Ela disse, eu sonhei isso aqui, eu me lembrei de tudo. Sim, lembrou de tudo, o sonho foi teto, lembrou de mim, por quê? Bem. Ela disse, tu sabe me dizer quando a pessoa sonha alguma coisa? Eu digo, mulher, aí procura aí o imaginar que eu tenho nada a ver com isso, não. Gente. Aí ela foi, mas tu não frequenta, eu não estou sabendo identificar os meus sonhos. E dirá o seu. Quando eu passo por um desdobramento, eu fico assim, somando uma coisa com a outra. Aí ela foi e falou para minha irmã, né? Aí minha irmã, isso há 4 anos, minha irmã de sangue, ela não fala comigo. Aí ela falou para minha irmã que eu estava frequentando o espiritismo,
Aí minha irmã foi falar assim com a minha mãe. Eu já não acho que a questão karma, porque eu acho que é karma isso. Desde que eu nasci, que ela nunca foi próxima de mim. Aí ela falou assim, eu já não gostava muito dela. Agora é que eu não quero nem conversa. Eu disse, oxi. Deu espírito. Aí minha mãe disse, mas por que? Ela disse, oxi, espírita, frequentando um lugar espírita. Aí minha mãe disse, pois eu já fui lá com ela. E minha mãe frequenta a igreja evangélica, né? E não vi nada demais, eu gostei até mais do que o culto. Aí ela disse, eu estava pensando que ela está indo para Macuru. Aí desde esse tempo, ela disse, não, eu estou indo para um lugar para me se identificar e estudar e procurar ser uma pessoa melhor, né? A falta Essa do questão de entendimento, vícios, distinguir, né? de vício e teimosias. E até hoje eu tento ser uma pessoa melhor nos pensamentos também, né? Na questão. Aí teve o tempo da pandemia que aqui fechou. E aí, mesmo assim, nem passando por muita coisa, mas a gente tenta ser uma pessoa melhor. Né? Quem estuda e quem procura ter o conhecimento. E ela vive assim, vai para bar, vive misturado com todo tipo de gente, até porque é aquele assunto que ninguém bebe só, né? Evitar o álcool, exatamente porque ninguém bebe só, ninguém fuma só. Aí eu procuro ser uma pessoa melhor. Eu disse, não, mesmo que eu fosse de outro tipo de espiritismo aí que ela falou, acho que a galinha tá cara. A galinha tá muito cara. Olha, gente, para encerrar aqui, uma companheira nossa, ela era passista no Instituto da Escola. Toda semana ela ficava passando uma pessoa, mesma pessoa. Eu disse, meu Deus do céu. Sabe, por que você está tomando passo toda semana? Olha, moço, eu vou te contar. É que minha empresa está vindo das pernas. Aí eu estou tomando uns passos para ver se melhora o negócio. Se eu tenho uma péssima notícia para vocês. Qual é? A empresa vai fechar? Não, eu sou passista e presidente do centro. A minha está fechando. Então, se a minha está fechando, gente, nós vamos... duas coisas que eu quero pedir a vocês. Uma, a gente quer tirar uma foto de todos vocês aqui, certo? Vai aparecer lá no Jornal Nacional. Não vai aparecer. E a gente vai fazer o sorteio aqui de 3 livros, o livro dos médiuns. Esse livro aqui, Médiuns, que é do autor, do palestrante e escritor espírita Orson Pérez Carrara, e o livro Nosso Lar, tá certo? Aí eu vou fazer aqui. Cláudio, só um minutinho. Assim, Diga alguém, né? Só queria mesmo parabenizar. Não, fica obrigado. Dizer que já estou ansiosa pelo segundo. E foi muito bom. A risada essa dela foi boa. Muito Não, boa gente, essa assim, parte, de muita troca. Posso falar, né? Posso falar. Não, a gente tava nervoso, pelo amor de Deus. Primeira vez que a gente vai fazer um Não, mas negócio para a desse. primeira vez, assim, foi A gente excelente. tava nervoso, a gente passou 6 meses. A gente quando começou fazer, vamos fazer, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Começou as ideias, Aí começou a surgir uma ideia. Quem vai ser o expositor? Teve gente que entrou assim, a gente pegou, forçou assim a entrar. Aí, Livre espontânea pressão. livre espontânea pressão. Até semana passada, a gente acordou hoje com rinite, faringite, tudo. Até semana passada tinha um doente. Olha, a gente com medo de se não ia conseguir fazer. Pena Inclusive, que não tem tanta gente, mas acredito que nos essa é a próximos, parte chata. Porque isso serve de estímulo. Mas os obsessores querem destruir, né? Sempre tem, Começa a força. Isso serve de motivação, de mola, né, propulsora, para a gente continuar. A gente quer fazer o sabe seguinte que já. não é fácil, mas muita gente deveria estar aqui, assim, ouvindo, se estimulando. Eu lembro que Porque alguém muita perguntou sobre gente, isso. Cláudia, se torna assim aquele espírita, aquele médium, como muita gente nas igrejas também, de só frequentar, tomar passe, mas não quer esse compromisso de estudar, e aí vocês trouxeram de ouvir, né? de ouvir, entendeu? Só quer mesmo, acha que vai ser um bom esclarecedor, um bom passista, mas sem estudo. E a gente sabe que não é Foi assim. trabalhoso, não foi apesar. Como surgiu a ideia, gente? A gente faz nosso estudo na quarta-feira. Minha gente, a gente precisa levar isso também para o pessoal. E assim, nós agradecemos a vocês, porque a gente sabe que um dia de sábado à tarde, está todo mundo querendo descansar. Né? A gente se preocupou com a hora de começar, se fosse muito cedo não dava para vir, estamos no horário mais na frente.
Então a gente agradece, assim, de coração, né, a vocês por terem vindo, terem participado com a gente, porque assim, não adianta a gente falar para aqui, eu sei que tem espíritos, mas a gente está falando para os encarnados, os espíritos têm coisa muito melhor, gente. A gente tem recursos aqui extraordinários. Então, muito obrigado Muito enriquecedor, assim, de aprendizagem. para vocês terem vindo, tá? Muita coisa boa, muito... Não, o pessoal aí... Eu aqui vou sair maravilhada. E vai ficar no YouTube, viu? A gente vai... E agora, acho que daqui para amanhã eu consigo postar. Importante a todos que o espiritismo ele não é só praticado dentro da casa. É o nosso vigiar em todos os dias que a gente faz ao passar pela porta. É. Vamos lá, faz o sorteio? Faz o sorteio logo, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu não... 13. Deixa eu ver se eu consigo. 13. Eu vou ler como eu estou lendo. Raíza. Opa. Raíza, escolha aqui. É Raíza ou Raíssa? Raíza. Raiza? Já estou falando errado. Já estou falando. Tem muitos médicos. Ainda conseguiu ler, porque é cheio de letra, né? Não precisava. Escolha aqui. Nosso lar, médios, os 3 são certos. Já disse, isso aí é ótimo, desse livro. Muito bom. Vamos lá, o próximo. O número. Eita, gente. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Número 10 é isso. É porque ficou pequenininho. Maria Mônica. Mônica, Antônia, Mônica. Mônica. Nosso lar, Espíritos Médicos. O livro dos médicos vai ficar para o último ser sorteado. Se não quiser, não tem problema não. Esse livro dos médios, para todos os médios, né? Desse livro. Para todas as pessoas, qualquer pessoa pode ter, tá? Você vai ver. 21. Vê quem é 21. Segundo a gente. Wellington. Não. Pode. Não, é assim. Junta 14. 14. Já foi, né? Cláudio Luciano. Não, tem 2, inclusive. 20. Simone. Chama no primeiro nome. 9. É possível. Olga. Eu passo, porque eu tenho, se ela quiser, Cláudio, assim, eu acho que... O livro é seu, meu filho. Vai edificar. Né? Gente, muito Talvez. obrigado. Olha, depois da pressa tem lanche ali quem quiser, viu? Não tem problema nenhum. Vamos tirar uma foto? A gente quer que tu ajeita para tirar. Leia, absorva, né, Olga? É muito bom. Gente, vamos pra cá? Será que cabe todo mundo aqui? Nicinha. Até hoje eu não entendo. Mas você lê assim, Não. Eu leio pelo aplicativo, depois outra vez. Aí, tipo, às vezes tem palavra que a gente. É a mesma coisa, mas assim. Mas não falava nem nada. Presta atenção. Ela tinha um boletim. Esse é o. Que eu ia dar a aplicação do celular para mim. Eu botei só para botar, né? E eu ia desligar. Cheguem pra cá, por favor. Vai, o importante é o povo. Chega, pessoal, pra cá. Os pequenos ficam aí embaixo. Se quiser, fica aqui em cima. Aqui em cima. Cláudio, desce o degrau. Eu? Chega, gente, vou tirar foto. Vem pra cá que a senhora é mais baixinha, vem cá aqui. Cuidado com o Aparecer fio aqui. melhor. Vê se a luz fica melhor. sim. Acender a luz. Eu seguro. Eu seguro. Ó, por favor, ainda tem a pressa final. Mais alto. Mais alto. Aí, Ué, senão essa luz aqui vai Sai da minha secar. frente. Almôndegas. Eita, esse retratista. Quer que eu tire um agora, ué? Pra você sair. Saí, velho. Ele sai da sua.
selfie. Vai passar, eu vou ver se você quiser. Se vocês tiraram fotos, Vamos fazer a prece. Agora fechar já o vai dar foto, nós inteira tira uma foto. Assim, os 5, é? Você Então é da mão assim. assim. Os apocalipses. Demorei um tempo lá e depois eu tenho. Cheguei. Eu tô no meio. Se eu tivesse dentro, eu não Mas eu vou ficar parejado. Fica aí, Não se esconda. Aí tem um link ali. Não. Ah, o mundo é que Tem umas três. Agora esse negócio dá um mundo. Eu nunca ouvi É falar. o cara de Não sei. Gente, Ah, Eita, deixa eu parar a gravação.